Fala aí, novatos e novatas, Bruno Novato aqui de novo, e esse vídeo aqui é para você que quando a gente fala sobre história em quadrinhos, você torce o nariz e acha que é coisa de criança. Então eu vou te mostrar 10 filmes ou séries que foram adaptadas dos quadrinhos. Bom, vamos lá então. Número 1, The Walking Dead. É isso mesmo, The Walking Dead, essa série de zumbi que você tanto amou por um tempo e que agora já tá bem chatinha, pelo menos na minha opinião. Se você discorda de mim, põe aí nos comentários. Ela originalmente saiu de uma história em quadrinhos, escrita por Robert Kirkman. Fala da história de um pai e um filho tentando sobreviver num apocalipse zumbi, basicamente. Só que os zumbis não são bem a ameaça principal dessa história. Para quem já assistiu a série sabe muito bem disso. E o curioso é que essa história em quadrinhos, ela saiu pela Image Comics. Na época, Jim Valentino era o produtor executivo da Image. E o Robert Kirkman chegou para ele, ali para falar para ele qual que era a ideia que ele tinha para a próxima história, né? Para poder publicar. E ele contou ali a premissa e tal, falou que era uma história de zumbi. E o Jim Valentino falou, cara, história de zumbi já tá ultrapassado, pelo amor de Deus, não vem com isso não. E aí ele ficou meio chateado e tal. Ele resolveu pedir ajuda pro Eric Stephenson, que depois viria a se tornar produtor executivo da Image. E aí o Eric falou pra ele, falou assim, ó, o que ele tá esperando é você contar pra ele o que vai se tornar essa série depois, né? Fala um plot twist, uma coisa assim, uma reviravolta e tal. E depois ele resolveu de novo conversar com o Jim Valentino e resolveu inventar uma mentirinha. Ele falou assim que o vírus zumbi, que pega em todo mundo e tal, e que torna um apocalipse zumbi, era na verdade um plano alienígena, que os alienígenas depois iriam descer na Terra, depois que os zumbis já tivessem aniquilado praticamente toda a humanidade, e iam conquistar a Terra. Porém, isso era mentira. Só que o Jim Valentino, na hora que ouviu essa história, ele falou, porra, você devia ter me falado isso antes, bora publicar então. Aí beleza, o Kirkman começou a publicar, aí lá pela 5ª edição mais ou menos, que vieram perguntar pra ele, cara, e cadê os alienígenas? Não vai aparecer, não vai acontecer? Aí ele rindo, ele pegou e falou, ó, era uma mentira, eu só falei isso porque você queria uma história interessante e eu te dei essa história. Só que aí The Walking Dead já tava vendendo milhões e tal, aí ninguém questionou mais e se tornou o sucesso que se tornou. E em 2010 ela virou a série, né? Curiosamente o mesmo ano em que o quadrinho levou o prêmio Eisner por melhor série contínua. Para quem não sabe, o prêmio Eisner dos quadrinhos é como se fosse o Oscar dos filmes. Bom, vamos agora para a segunda série, no caso, que é Sweet Tooth. Sabe aquela série fofinha ali do Netflix, que foi lançada em 2021? Então, ela veio direto dos quadrinhos, escrita por Jeff Lemire. É uma série que conta com Robert Downey Jr. na produção. Então todo mundo estava muito assim na expectativa com essa série. Ela adapta muito bem os quadrinhos na série, só que a série ela é um tanto quanto fofinha em relação aos quadrinhos. Nos quadrinhos acontecem várias coisas assim mais brutais mesmo, sanguinárias eu até diria. E o traço do Jeff Lemire ele é bem característico assim. Eu custei me acostumar com esse traço dele, que às vezes quem olha assim de cara vai falar, nossa, que desenho feio. Só que depois que se acostuma com ele, eu acho que é até legal o traço dele, porque causa uma certa estranheza maior na hora que você vê uma criança com chifre, ou uma criança toda cheia de pelo e tal. E no desenho, nada melhor do que o quadrinho para fazer uma série dessa, né? Para fazer uma história dessa, em que os humanos viram híbridos com animais, né? Bom, vamos resumir a história aqui. Se trata de um mundo pós-apocalíptico em que praticamente um vírus estilo coronavírus começa a infectar várias pessoas e tal. A princípio parece que era só uma gripezinha, né? Como muitos dizem.
E aí começa a matar um monte de gente e tal. E depois que já tá tipo um tanto de gente morta, começam a nascer crianças híbridas de humanos e animais. E a história que a gente segue é a história do Gus, o Gus com seu pai, né? E seu pai foge pra floresta, pro meio do nada, para poder criar ele longe de tudo, porque querendo ou não, essas crianças são tratadas no começo ali como uma aberração, muita gente torce o nariz para elas e tal. Então, para não acontecer nada de grave com o filho, ele foge para o meio do mato para sobreviver, até por conta da gripe também. E aí acaba que ele acaba morrendo e o Gus fica sozinho e ele é encontrado por um cara que é um caçador, e a partir daí os dois vão juntos, e o Gus e o caçador, que eu não me lembro o nome agora, me desculpem, mas eles têm uma relação muito bacana e a gente acompanha a história deles. Saiu em 40 edições, a segunda temporada já foi confirmada pela Netflix, então é provável que até ali no dia 29 de junho, no máximo julho, já sai a segunda temporada, e a gente está na expectativa. E por ter 40 edições tem muita história para contar. Se eles continuarem adaptando, vai ter muita temporada por aí. Bom, vamos lá, terceira. Azul é a cor mais quente. Por essa você não esperava, né? Fala a verdade. Azul é a cor mais quente. Foi escrita pela Julie Marot, publicada pela Glénat. Ela é uma francesa, né? A Julie Marot. Ela foi publicada pela Glénat em 2010 e ela conta a história de amor entre duas jovens na França na década de 90, e o filme foi adaptado em 2013. Como se trata de um romance, né? O quadrinho ele tinha algumas cenas de nudez e tal, só que era em desenho. E na hora de passar isso pro live action, o diretor Abdelatif teve umas atitudes muito estranhas, o que causou muita polêmica depois de ser descoberto isso, que as atrizes se sentiram muito desconfortáveis nas cenas de nudez, nas cenas de sexo, porque ele forçava as meninas até o limite, assim, sabe? Mais pra frente, uma das atrizes, até falou que ela voltou atrás na opinião de que ela achava desnecessário, e ela falou que foi bom trabalhar com ele, que ele era muito perfeccionista e tal, mas gerou uma certa polêmica. E se você assistiu o filme, ou se você assistiu o filme, ou se você ainda não assistiu, for assistir, saiba que tem cenas muito picantes que, assim, não são normais no cinema. Quarto, Kick-Ass. Não é muito uma surpresa, né? Porque o próprio filme, se você for assistir, você vai ver que ele é cheio de onomatopeias, cheio de efeitos que parecem de quadrinho mesmo e tal. E a história é a história de um garoto, um adolescente, que por conta de quadrinhos, ele resolve virar um super-herói. Só que sem poderes, obviamente. E ninguém tem poderes ali, só que todos eles decidem virar super-heróis ou super-vilões, né? E o filme é basicamente isso. Os quadrinhos foram escritos por Mark Millar. O Mark Millar, vocês vão escutar mais eu falar dele umas 2 ou 3 vezes aqui, porque ele é um escritor de quadrinhos muito cinematográfico. Ele pensa já de uma forma que a adaptação fica muito fácil para o cinema, para as telas, para a série. Tanto que o Mark Millar fechou contrato com a Netflix, e já saíram várias outras coisas dele, assim, em filme, em série. Então é um cara que, assim, ele tá sempre escrevendo, sempre lançando coisa nova. Eu, inclusive, comecei a ler quadrinhos mais, assim, efetivamente, depois de ter lido uma história dele. Então é uma figura muito relevante para os quadrinhos. E se você não sabia que Kick-Ass era uma adaptação de quadrinhos, tá aí a sua resposta. Mais um filme que veio direto dos quadrinhos. Pois é, Kingsman Serviço Secreto veio direto dos quadrinhos, escrito por quem? Mark Millar. Exatamente. Bom, Kingsman conta a história de uma organização, né, de agentes secretos. É uma organização de formação de agentes secretos que recruta um jovem chamado Eggs pelo agente Harry Hart.
Após o treinamento, ele tem que combater um gênio da tecnologia e esse gênio quer acabar com milhões de pessoas para acabar com o aquecimento global, basicamente. A adaptação para o cinema saiu em 2015 e ele ainda teve mais dois filmes, né? Um saindo agora recente, em 2021, que foi Kingsman: A Origem. Bom, em sexto lugar, Dose Dupla. Esse é bem controverso, hein? Fala a verdade. Esse nem eu imaginava. Mas ele foi tirado de um quadrinho que se chama Two Guns, que depois ainda foi lançado o Three Guns, e foi escrito por Steven Grant, publicado em 5 edições pela Boom Studios em 2007. Ele teve o filme adaptado em 2013, contando no elenco com Denzel Washington, Mark Wahlberg, e na história a gente acompanha os dois personagens principais, né, que trabalham juntos faz 10 meses apenas, e os dois tentam fazer negócio com um traficante do México e que nega negociar com eles. Então eles decidem roubar um banco que supostamente recebe dinheiro faturado por esse traficante. Só que o que um deles não sabe é que o outro é um agente disfarçado da Marinha. Em sétimo lugar, Procurado. Exatamente. Bom, galera, o Procurado é um quadrinho escrito por Mark Millar. Olha ele aí de novo, mais uma vez. Ele foi criado em 2003 e tem o Wesley Gibson como protagonista. Tem 25 anos e odeia sua vida. Então ele decide seguir os mesmos passos do pai e decide entrar para uma fraternidade, que é uma liga de assassinos treinados para executar ordens vindas do destino. Só que ele vai descobrir ao longo do filme, ao longo do quadrinho também, que seus amigos, seus companheiros ali de profissão não tem lá aquelas boas intenções, sabe? Eles não são basicamente bons, não. Foi adaptado também para os jogos, para o Xbox 360 na época. Bom, trazendo mais um filme aí de agentes secretos, Homens de Preto. Isso mesmo, MIB Homens de Preto. Teve seus quadrinhos publicados em 1990. Foi publicado pela Arcel, que depois foi comprada por outra editora e por sua vez foi comprada pela Marvel. Ou seja, MIB já saiu pela Marvel, meus amigos. Pois é. E MIB é basicamente uma agência secreta, né, do governo, em que a função é fiscalizar os alienígenas que moram aqui na Terra. Esse quadrinho foi adaptado ao cinema em 1997 e conta com Tommy Lee Jones, Will Smith no elenco. Will Smith recentemente no Oscar deu um tapa no Chris Rock quando ele fez uma piada com a sua esposa. E tiveram algumas repercussões muito negativas para o Will Smith. Dizem que ele vai ficar um tempo aí sem atuar. Vamos ver, né? E vamos para a 9ª posição. Em 9º lugar, Red, Aposentados e Perigosos. Cara, esse filme com John Malkovich, Morgan Freeman, Bruce Willis e além de outros vários nomes de gente famosa, ele é sim uma adaptação dos quadrinhos. E o quadrinho leva o mesmo nome, Red, e conta a história de um assassino aposentado, né, da CIA, que tem que voltar às atividades após ser perseguido pelos seus ex-chefes que tentam matá-lo. O filme é de 2010 e esse quadrinho foi escrito por Warren Ellis. Em 10º e último lugar, a gente não poderia deixar de citar o mago dos quadrinhos. Pois é, V de Vingança. V de Vingança foi escrito por Alan Moore e pelo selo da Vertigo. A Vertigo é um selo de quadrinhos da DC que contava umas histórias mais sérias, não sobre super-heróis, mas algumas coisas assim, umas graphic novels. V de Vingança saiu em 1982. Conta a história de um futuro distópico, né, de 1997, onde depois de uma guerra mundial, o Reino Unido, que inclusive é a terra do Alan Moore, o escritor do quadrinho, é tomado por um regime totalitário. E aí que um revolucionário entra em cena, chamado V, que ele tenta destruir esse estado fascista, basicamente cometendo terrorismos e trazendo gente pro seu lado. O filme, a adaptação do quadrinho, saiu em 2005
e tem um final, sem dar nenhum spoiler aqui, leia o quadrinho. Compensa muito mais do que você ver o filme. O curioso desse filme, desse quadrinho, né, é que ele tem uma máscara bem emblemática e essa máscara se tornou um símbolo que assim transcendeu as telas, transcendeu a mídia e virou um símbolo de resistência antifascista e tal na vida real, que você pode ver em vários protestos no mundo, tem gente usando. É bem interessante, né, ter saído uma coisa assim, uma história tão emblemática dos quadrinhos de política, né? E isso acabar tomando certas repercussões na vida real. Mas agora e aí? Me fala aí, o que você achou desses filmes e séries que eu falei? Você continua ainda pensando que quadrinhos é para criança? Pois é, tem história muito foda em quadrinhos, tem histórias de vida real, tem muita coisa que eu ainda vou trazer muita coisa aqui nesse canal para vocês conhecerem um pouco mais sobre os quadrinhos e um pouco mais sobre filme, série e tudo que a gente tanto gosta aí. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar um comentário aqui. Comenta aqui qual filme você já viu desses, qual série você já viu dessas aliás, e qual filme você conhece que também veio dos quadrinhos, tirando aqueles de super-herói, né, que a gente já sabe que obviamente vieram dos quadrinhos. Mas comenta aqui embaixo se você tiver alguma dica também para dar para deixar nos comentários, para outras pessoas verem também. E não esquece de se inscrever, se essa é a primeira vez que você está aqui vendo um vídeo meu, se inscreve aqui no canal, deixa seu like e compartilhe com quem você acha que vai gostar também. Fechou? Te vejo no próximo vídeo. Até lá, valeu!